Aleluia. Amém, irmão. Amém, igreja. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, né? Versículo de número 4, irmão. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Podeis assentar, irmãos. Olhe para mim aqui, irmão. O que move a igreja? Será o que foi que trouxe a igreja com mais de 2000 anos de história? As pessoas tentam apagar, inventam uma história, muda a forma de interpretação, diz que o Espírito do Senhor, que não há mais batismo com o Espírito Santo, diz que a igreja não tem necessidade, que o batismo com o Espírito Santo ficou para o primeiro século. Ofuscou mais de 1500 anos de história. Depois que houve a reforma, a igreja ainda durou mais de 300 anos para voltar para isso aí, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo. Levantavam um fogo ali, uma pessoa lá, alguém que falava, mas nada de grande proporção. Esse texto que nós lemos aqui, essa metade desse texto aqui, do versículo aqui, o menino leu os 4 primeiro, ficou essa parte, alguém fala parte A, parte B, não me interessa essa questão, parte A, parte B do versículo. O que me interessa aqui é o seguinte: quem estava aqui? Quem estava aqui era os discípulos que se reuniram em uma casa para orar. Os discípulos que viu Jesus se ascender aos céus. Que Jesus foi. E que agora eles tinham um ministério. Precisava romper
mas não sabia como e nem para onde. E eles estavam orando. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, em um cenáculo, em uma casa. Todos, assim, todos aqueles que tinham coragem de estar ali. E a Bíblia, Lucas escreve assim, ó. Quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, veio um vento impetuoso e apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, cada uma pousava sobre cada um deles. Aí o 4º versículo diz: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia. Olha para mim aqui, irmão. Em nome de Jesus, a Assembleia de Deus tem 3 pilares, quando ela nasceu, que não tem como substituir. Não tem como. Por mais que as pessoas ainda, eu sei que existe muitas pessoas tradicionalistas que vêm para o nosso meio, muitas pessoas que hoje estão no nosso meio e não crê, acha isso um movimento sem sentido, acha que isso não tem nenhum valor, ou não há contribuição significativa. Eu conversei com uma pessoa formada e ela falou para mim assim: eu acho que esse negócio de falar em línguas não traz nenhum resultado permanente, um resultado significativo para a igreja. Olha para mim aqui, irmão. Todos foram cheios do Espírito Santo. Precisava? Primeira questão. Precisava? Não. Precisava? Precisava. Por quê? Indoutos, fracos, homens igual a nós, com uma responsabilidade tamanha, porque se eles falhassem, o evangelho acabaria ali. Eu pergunto para você, a igreja precisava disso aqui? Você acha que a igreja do primeiro século precisava de ter acontecido esse fenômeno? Precisava ou não? Precisava. Por quê? Porque sem esse acontecimento, a igreja não era nada. Nada. A igreja não era nada, irmão. Tem muitas pessoas que não param para pensar no que é esse fato na igreja. Primeiro, a igreja precisava. Sem isso aqui, a igreja acabaria, não duraria ali 1 ano ou 2 e a igreja ia ser sufocada. A pressão do diabo, a pressão dos reis, a pressão das pessoas, a pressão do sinédrio sufocaria a igreja. Acabaria. Destruiria tudo aquilo que Jesus havia falado. Perderia o sentido. Se a igreja fica sem esse fato aqui, irmão, a igreja não teria saído do primeiro ano. Então a igreja precisava. Era necessário. Necessário para quê? Necessário para aquilo que a igreja iria enfrentar. A igreja tinha uma guerra, uma batalha,
que estava começando ali. E ela precisava de quê, irmão? Ela precisava dessa dinamite. Ela precisava desse dínamos. Ela precisava dessa ação de Deus. Ela precisava da presença de Deus. Ela precisava da real manifestação de Deus. Ela precisava da ajuda do céu naquele momento. Ela precisava da mão poderosa do Senhor. 120 discípulos, fraco. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar uma ascensão crescente no que vai falando daqui para frente. Mas eu não tenho muito tempo para lhe explicar isso aqui, para chegar aonde eu quero chegar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Igreja sem cheio do Espírito. Igreja sem ser cheia do Espírito é uma igreja morta. Fraca, apática, doente. O pecado reina, governa, dirige. Uma igreja sem ser cheia do Espírito não tem cura. Não tem cura. Não tem ação da palavra. Olha para mim, irmão. Palavra pregada é uma questão. Palavra ensinada é uma questão. Palavra ensinada aqui de forma didática é uma questão. Falar no seu coração é outra questão, meu irmão. Falar no seu coração é outra história. Falar na sua alma é outra questão. Falar a palavra aqui é algo interessante. Se eu fosse sentar com você aqui e conversar sobre teologia, seria algo maravilhoso. Falar sobre as questões teológicas da palavra, falar sobre questões hermenêuticas, falar sobre questões interpretativas, falar sobre questões de grego e hebraico, seria algo maravilhoso. Mas o que ia falar aí no seu coração? Sabe por quê, amigo? Porque palavra sem ser cheio são palavras vazias. Ser cheio do Espírito. Olha para mim aqui, ó. Quer ver a sua vida mudar? Quer ver a sua família mudar? Quer ver o seu negócio mudar? Quer ver o seu ministério mudar? Quer ver as coisas mudar para você? Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Vou te mostrar uma coisa tão simples, irmão. Acontece a reforma. Muitos que não sabem nem o que eu estou falando, mas alguém vai entender. Acontece a reforma protestante. A igreja separa, faz uma cisão entre catolicismo romano e igreja protestante. A igreja eletiza a interpretação da palavra. A igreja começa a pregar, vai pregando. Começa o avivamento Azusa, na rua Azusa. Esse avivamento atinge algumas pessoas. Chega até 2 homens que vêm para o Brasil. Começa a Assembleia de Deus no Pará. Sabe qual foi a diferença? Simples. Em algumas igrejas, para o camarada pregar na frente, ele tinha que ter teologia, formado, ser doutor, ser bacharel, ele tinha que ter conhecimento, interpretação
ativo da palavra. Veio o avivamento. Daniel Berg, Gunnar Vring começou a pegar pessoas sem nenhum conhecimento, indo outros. Muitos deles não conheciam artigo, não conheciam substantivo, não conheciam português, não conjugavam o verbo corretamente, não sabiam o que era isso, trabalhavam o dia todo, até pedreiro ou servente de pedreiro, chegava na igreja, pegava o microfone e era cheio do Espírito do Senhor. Era cheio de Deus. O que encucava as pessoas, o que fazia as pessoas ficar perturbadas, irmão, era porque esses homens que não tinham nada, que não sabiam nada, tinham uma questão: passava a noite orando, buscando a Deus e dizendo: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Por que que eu quero ser cheio? Senhor, eu não conheço, eu não sei interpretar, eu não conheço a língua, eu não sei conjugar aqui, mas uma coisa eu sei: se o teu Espírito estiver aqui, as coisas vão mudar. A igreja não cresceu elitizada, mas ela começou a crescer na periferia. Sabe por quê? Porque as pessoas que não tinham condição de ser curada, porque não tinha médico, ia para a igreja e era curada, era liberta. As pessoas sofriam de enfermidade, chegavam ali, era curada. E as pessoas que chegavam na igreja, que não tinha nada, sofrendo e até talvez padecendo fome, quando chegava aqui, saía daqui cheio do Espírito Santo de Deus, falando em línguas. As pessoas olhavam, não entendiam nada, mas aquele que estava cheio do Espírito chegava em casa, vivia na sua pobreza, mas era satisfeito, porque tinha garantia de uma morada no céu. Aquela questão malastrou tanto, irmão, que a igreja ficou conhecida como: ser crente é coisa para pobre. Ser crente é coisa para pobre. Quando a pessoa não é formada em nada, aí ele é crente. Ele só aceita essa questão aí porque ele não conhece, não tem conhecimento, então ele aceita. Aí, ó, como é que esses crentes ficou tudo doido? Mas a igreja foi crescendo, lastrando. Sabe por que lastrava, irmão? O camarada não tinha estudo e não sabia falar, mas quando ele abria a boca, Deus fazia algo extraordinário. Talvez eu não entendia nada, mas movia algo interno tão grande, que as pessoas que chegavam aqui tristes, saíam alegre, chegavam aqui chorando, saía com as lágrimas enxugadas, entrava na igreja pensando em desistir da vida, em suicidar, e quando saía ali, saía pronto para pregar o evangelho a outra pessoa. E o que é que encucava? O que é que fazia as pessoas ficar pensando o que está acontecendo? É porque a igreja foi ficando assim, irmão. Não tinha palavra, mas tinha água. A água saciava. Não tinha leitura, mas tinha Espírito Santo, saciava. As pessoas tinham fome, ele dizia: vem que aqui tem, vem para cá, aqui tem, olha, vem para cá, tem aqui. Oh, eu estou sofrendo demais, vai para a minha igreja, vai lá na minha igreja, meu pastor vai orar por você e Deus vai fazer algo na sua vida. E a mulher sofria, tinha 10 filhos, e o camarada sofrendo, chegava aqui, virava obreiro e começava a pregar a palavra, e as pessoas diziam: mas não tem leitura, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que trouxe teologia para cá, irmão? Porque as pessoas começaram a olhar de fora e falar: mas não é possível. Como que esse povo cresce? Por que acontece isso? Por que esse povo tem essa questão? Olhe para mim, irmão. Olhe para mim. O que muda a sua vida é ser cheio do Espírito do Senhor.
O que muda a sua vida é ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Muda o seu ser é ser cheio. O que muda a sua família é ser cheio. O que muda a sua ação é ser cheio. O que muda o seu ser é ser cheio. Você pode ter todo o conhecimento, ter lido a Bíblia 3 ou 4 vezes, ter feito curso, mas se você não tiver essa questão aqui, ó, ser cheio do Espírito do Senhor, a sua vida toda a vida é a mesma coisa. O que faz diferente? Encha a sua casa. Encha a sua casa. Entre no seu quarto e diz: Deus, eu quero que a sua presença more na minha família. Aleluia, eu quero que a sua presença more na minha família. Aleluia, se você olhar para os seus filhos e disser: eu não tenho condição de pagar a faculdade, amém, mas olhe para eles e diga: Deus, eu não posso pagar a faculdade, mas uma coisa eu posso dizer: enche ele do Espírito do Senhor, enche ele do Espírito Santo, enche ele da sua glória. Aleluia. Eu posso não ter advogado na família, mas eu quero ter pregador. Eu posso não ter pessoa de engenheiro, mas eu quero ter pessoa cheia do Espírito do Senhor. Eu não posso ter grande dinheiro, mas eu quero ter na minha família homem cheio da glória de Deus. Chega na sua casa e põe a mão na casa e diz: olha, Senhor, eu não tenho nada, minha família não tem nada, mas eu posso dizer ao Senhor: enche a minha casa, enche o meu filho. Tem gente que quando pega um filho pequeno nas mãos, fala: Senhor, o que será do meu filho? No mundo tão perturbado, ele será aquilo que você vai colocar sobre ele. Então coloque a sua mão e diga: Senhor, enche do Espírito, enche do Espírito, enche do Espírito Santo, enche da sua glória, derrame o seu Espírito sobre essa pessoa, e isso vai mudar a vida. O que que você precisa? Ser? Você precisa ser? Eu me lembro de uma história que aconteceu, se verdade ou não, contaram para mim, então. O camarada orou ao Senhor e disse: Senhor, eu quero um carro e eu sou pobre, não posso comprar um carro, mas eu quero um carro. Eu gostaria que o Senhor me desse um carro. E Deus falou com ele assim: ó, vai em tal lugar assim, assim, chega lá, pede para falar com o dono da empresa e fala para ele para te dar um carro. Isso aconteceu em Goiânia, irmão. E ele saiu com o seu jeito simples, chegou na empresa, pediu para falar com o dono, ninguém queria deixar. Ele falou: não, mas Deus mandou eu aqui. Aí, como o dono da empresa era crente, falou: manda ele subir aqui. Ele subiu lá e falou: ó, Deus mandou eu vir cá, que falou que você vai me dar um carro. Eu falei: como é que você sabe que Deus vai fazer? Só se Deus falar comigo. Ele diz: não, Deus falou comigo, já falou com você esta noite. Ele olhou para o rapaz e disse assim: sim, ele falou, eu vou te dar um carro. É melhor ter o Espírito do Senhor do que ter dinheiro, irmão. Tudo falha, mas Ele não. Tudo acaba, mas Ele permanece. Tudo fecha a porta, mas Ele está aberto. O céu é aberto para quem sabe encontrar a senha. A senha é só dobrar o joelho e conversar com Ele. Posso não ter nada. Então, vir aqui. O interessante é ser. Quem gostaria que o Espírito Santo enchesse a sua casa, sua família, seu filho, sua vida?
Você já imaginou se a sua casa levantar profeta, homem de Deus? Você olhar para o seu filho e ver ele profetizando, olhar para a sua filha e ver ela falando em língua estranha, olhar para o seu marido e ele tendo revelação de Deus. Você já pensou você chegar na sua casa e encontrar os seus netos falando em língua estranha, encontrar a sua esposa dobrando o joelho e profetizando dentro de casa? Você já pensou você sair na rua e o Espírito Santo te revelar algo interessante e você olhar, eu posso fazer? Você já pensou andar na rua e Deus falar com você o que deve ser feito ou não? E eu pergunto, existe algo melhor? Sabe o que Deus fez? Eu vou dar a vocês algo que ninguém para. Ficar em Jerusalém. Por quê? Porque quando eu revertir vocês, ninguém mais para vocês. Fique em Jerusalém. Não precisa sair. Por quê? Porque eu vou revertir vocês e acabou. O que o Senhor vai mandar? Poder. A igreja encheu do Espírito. Não tinha reis, não tinha prisão, não tinha espada, não tinha guilhotina, não tinha cruz, não tinha leão, não tinha nada. Nada parava a igreja. Matava um, nascia 7, enterrava um, nascia 8, e cada um que levantava com mais poder ainda. E os reis diziam: o que está acontecendo? Prende esse, e aquele nascia. Matava uma que nascia 5, 6, 7, 10. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Como parar, irmão? O que nós precisamos? O que nós precisamos? Você precisa? Você precisa? Vamos colocar de pé. Quem tem o Espírito de Deus, irmão, não precisa de mais nada. Nada. Já tem. Coloque a mão no seu coração e diz: eu quero ser cheio. Tira o que está dentro, limpa. Tira tudo, eu quero ser cheio. Vamos, fala diante do Senhor, vai, Deus, pode tirar o que está aqui dentro, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da sua glória, eu quero ser cheio do seu poder, eu quero ser cheio da sua unção, eu quero ter poder para curar as pessoas, eu quero ter poder para profetizar, eu quero ter poder para pregar, eu quero ter poder para fazer a sua obra, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero ser cheio, cheio para fazer, cheio para lutar, cheio para vencer, cheio para passar por cima, cheio para passar pela morte, cheio para crer no Senhor. Senhor, derrama o seu poder na sua casa, derrama a unção do Senhor neste lugar, derrama a sua misericórdia no meio do teu povo. Levanta um exército aqui, Jesus. Levanta um exército aqui, Jesus. Levanta um exército neste lugar. Levanta um exército aqui cheio do poder de Deus. Uma igreja cheia da profecia, cheia de profeta, cheia de homens de Deus, cheia de mulher de visão, mulher de revelação, mulher que tem a graça de Deus, homens que têm a unção de Deus, homens que têm a palavra da unção, a palavra do poder, a palavra da graça, a palavra do Espírito, homens que cheio de Deus, cheio do Espírito do Senhor, cheio da sua misericórdia, cheio da tua força, cheio da sua capacidade. Deus levanta um exército aqui.
Alahai sequer bachuri candei chogenevio. E com derracion de chou. Luicasion de fa. E com derracion de. Lomenerraci com deixar bequevio. Nicho que serve nerracion fa. Deus levanta profeta nesta casa. Levanta profeta nesta casa. Levanta profeta nesta casa. Aleluia. Levanta homens de Deus neste lugar. Levanta mulheres de revelação neste lugar. Levanta homens, ó Pai, levanta homens, ó Pai, de visão. Levanta homens que têm a palavra, que têm unção, que têm o dom da cura, o dom da interpretação de línguas, o dom de línguas. Deus, levanta homens aqui cheios de Deus para o ministério. Levanta homens aqui doutores, levanta homens mestres, levanta homens, ó Pai, capacitados, homens que têm a unção de Deus nas mãos. Aleluia.